Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e hoje eu queria falar com você sobre o que são emoções. Vamos tentar definir o que são emoções e por que é importante a gente entender isso. Primeiro de tudo, emoções, elas são um dos temperos da vida. Então, para que a gente tenha vida, a gente precisa ter um corpo, a gente precisa ter uma história, a gente tem um ambiente onde a gente vive e dentro desse ambiente a gente é um personagem e a gente lida com outros personagens. É por isso que a gente está tendo uma experiência. E essa experiência, a gente tem os 5 sentidos para que a gente viva essa experiência. A gente enxerga, a gente sente, a gente consegue se comunicar, né? E isso faz com que a gente tenha uma experiência. As emoções são um dos elementos dessa experiência. Graças às emoções, a gente tem a experiência interna da história, daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, graças às emoções, a vida tem esse tempero, esse sabor. Graças às emoções, a gente consegue também avaliar a vida. Então, imagina se a gente não tivesse as emoções, a gente não ia saber quando uma coisa é boa ou não pra gente, né? Quando a gente tem raiva, quando a gente tem tristeza, a gente consegue avaliar que aquele caminho, que aquela experiência não é boa pra gente, né? O medo também nos faz ter precaução, cuidado. E, por outro lado, as emoções de alegria, de felicidade, elas são um tempero que nos dizem e nos ajudam a avaliar que estamos no caminho certo. Então, as emoções nos ajudam a avaliar as experiências e assim a gente vai se guiando, né? E também as emoções são o tempero da vida. Por quê? Quando a gente pensa nas emoções ruins, até que seria interessante não tê-las, né? Imagina você tá andando de trânsito, alguém te fecha e você não sente nada, não sente raiva, não sente revolta, nada, você fica neutro. Por esse lado seria bom, né? Brigar com alguém ou até mesmo em situações que a gente acaba tendo muito medo, seria bom a gente não ter as emoções ruins, por um lado. Mas imagine só se não existissem emoções, como a vida seria sem graça pensando nas coisas boas, né? Nasce o seu filho e você não sente nada, você fica neutro, né? Em situações importantes, situações, por exemplo, onde você tem conquistas profissionais, onde você consegue realizar sonhos, você não sente nada, nenhuma emoção, nenhuma felicidade, nenhuma alegria, nada, é neutro. Então é importante que a gente tenha consciência que emoções temperam a vida. E que emoções nos ajudam também a avaliar, estamos no lugar certo ou não. Quando eu me sinto bem, eu sei que é por aqui. Quando eu me sinto mal, quando eu sinto emoções ruins, eu sei que talvez seja melhor mudar a rota, tá? Muito importante que a gente saiba o valor das emoções. Elas são muito valiosas para que a gente tenha uma experiência boa de vida. Certo? Qual que é o problema? Onde começam os problemas quando a gente está falando de emoções? Quando começa a acontecer uma destemperança. Então imagina só, nós estamos falando sobre o tempero da vida. Imagina só uma comida que começa, se a gente perdesse o controle da nossa comida, né? Se todo dia a gente fosse lá e salgasse a comida e todo dia eu como uma comida muito salgada. É isso que acontece muitas vezes com as nossas emoções, né? Quando a gente perde a mão da tristeza, a gente perde o controle e aí aquela tristeza, ela permanece constante dentro da gente em qualquer situação, né? Quando eu me mantenho tendo tristeza ou quando eu me mantenho tendo raiva, em diversos dias seguidos, experiências seguidas, eu me mantenho nervoso, me mantenho uma pessoa ansiosa. É aqui que as emoções saem de controle e acontece uma destemperança. E é por isso que o ser humano começa a ter problemas com emoções, né? E também perde aqui a capacidade de avaliar, porque quando a tristeza é fruto de um acontecimento real, é muito bom. Eu falo assim, nossa, vivi uma coisa ruim, tive uma tristeza, sei que preciso mudar a rota. Agora, quando eu me torno uma pessoa onde a tristeza é o meu estado de espírito interior,
eu já não sei avaliar o que é bom, o que é ruim, porque tudo é ruim. O meu óculos se torna um óculos onde tudo é ruim, onde tudo é tristeza. Então é como a analogia da comida, como se todos os dias eu estivesse salgando a minha comida, né? E é aqui que a gente começa a pensar em como temperar a vida de forma correta, como corrigir o tempero das emoções, né? E é o que eu digo, aqui surgem as palavrinhas douradas, as palavrinhas mágicas, que é inteligência emocional. Vamos falar sobre inteligência emocional como, por um lado, a capacidade de temperar nossas emoções, estando isso nas mãos do cozinheiro, né? Só que infelizmente, temperar emoções não é tão fácil como temperar comidas, né? Para que eu pare de salgar minha comida, basta que eu feche o pote de sal e não ponha mais sal, ou então eu diminuo a colherinha que eu pegava, né? Eu mudo a colherinha e ponho uma quantidade menor. Isso está totalmente dentro do meu controle. E as emoções? As emoções não estão dentro do seu controle? Será que nós não temos a capacidade de tirar a quantidade de tristeza em excesso que está dentro de mim e temperar com a quantidade certa? Temos. Uma pessoa que tem inteligência emocional tem essa competência. Ela consegue diminuir a colher, ela consegue fechar o pote da tristeza. Mas isso não é simplesmente algo que está dentro do meu controle, assim, objetivo. Eu preciso aprender a fazer isso, certo? E como que a gente aprende a fazer isso? Como que a gente desenvolve inteligência emocional? É isso que eu quero falar com você agora. Emoções, elas, apesar de não serem físicas, tá? Elas não são físicas, porque assim, não existe um órgão aonde acontece uma reação química e eu sinto uma emoção, né? Pelo menos isso não está provado, né? Parte do coração, sim, o coração é o centro emocional, mas assim, o que eu quero dizer? Quando eu tenho uma dor no meu estômago, essa dor ela é física, né? Porque provavelmente, digamos que aconteceu uma reação química lá, ou excesso de ácido, existe algo físico acontecendo e eu tenho uma dor no estômago. Quando eu tenho uma dor emocional, o que eu estou tendo é um sintoma energético do meu senso emocional. Então, sim, eu sinto as emoções e eu consigo avaliar as emoções através do meu corpo físico. Mas as emoções não são físicas. As emoções, elas são energéticas. E para que eu tô falando isso para você? Para que agora a gente consiga entender uma coisa. Existem dois caminhos energéticos que as emoções percorrem, o positivo e o negativo. O negativo, ele é geralmente com características de contração. Então, a experiência energética física da emoção negativa, ela tem a ver com contrair. E, por outro lado, a experiência positiva da reação energética e emocional que a gente reconhece no nosso corpo, ela tem a ver com expansão. Quando eu começo a ter essa divisão básica, elementar, eu começo a reconhecer e ter um pouco de controle do meu pote de sal emocional. A emoção negativa é contração e a emoção positiva é expansão. Eu posso aumentar o meu repertório aqui das sutilezas dessa contração e dessa expansão? Posso. Dentro das contrações, eu posso também começar a dividir em subsensações, como por exemplo, contração de buraco, né? Então, quando a gente pensa em tristeza, a contração tem a ver com vazio, buraco. Quando eu penso em ansiedade, por exemplo, a contração ela tem a ver com uma contração de batata quente. Existe uma sensação aqui de batata quente, de queimar, algo que fica tão desconfortável que eu não consigo ficar aqui dentro do meu corpo tranquila. Existe uma contração que não me deixa relaxar aqui dentro e é por isso que eu tenho ansiedade. É como se eu precisasse sair, é como se eu fosse expulsa do meu próprio corpo.
Existe a contração da raiva. A contração da raiva, ela é diferente, ela é uma contração que me joga para fora, é como se ela quisesse ir até o outro para atacar o outro. Né? Uma raiva, ela me impulsiona para fora para atacar o outro. Vamos pensar pelo lado da expansão. A expansão também, muitas vezes, ela expande para fora, mas no sentido de querer confraternizar com os outros, né? Quando eu estou alegre, feliz, num momento de realização, eu quero também ir para o outro, mas no sentido de festejar com o outro, né? Na alegria, ao invés de sentir, por exemplo, a contração do buraco, eu sinto a contração de transbordar. Né? Na felicidade, é como se eu estivesse tão preenchida que eu começo a transbordar. A sensação de transbordar, de estar até com coisas a mais do que eu precisava. Uma sensação energética de estar com mais do que eu preciso, né? Então, dessa forma, a gente consegue reconhecer energeticamente como as emoções se manifestam no nosso corpo. E aqui nós vamos entender onde está o problema das emoções, que é o sequestro emocional. Emoções acontecem no corpo, mas o ser humano não lida com as emoções no corpo. O ser humano lida com as emoções na cabeça, na mente, por causa do sequestro emocional. Por quê? Toda a emoção ela é causada por uma história. Existe um motivo e um porquê. E quando esse motivo e o porquê acontece, ele sequestra, ele te rouba para a mente, principalmente quando a gente fala de dores, tá? É como se você se separasse da sua sensação corpórea e agora, a partir de agora, você fica congelado no filme da história que gerou aquela sensação. Então, quando nós não temos inteligência emocional, nós somos vítimas, presas fáceis desse sequestro. A mente nos puxa e nós vamos para lá, ficamos presos no calabouço da mente. E aí o que acontece, né? Você imagina só, se um médico, né, uma pessoa vai lá, cai, tinha uma pedra no caminho, cortou a perna, abriu ferida aberta, sangrando, e ela vai no médico, no pronto-socorro e fala: doutor, eu cortei minha perna. E aí o médico fala assim: sério? O que aconteceu? Me fala. Fala assim: nossa, eu tava andando, tinha uma pedra, caí, cortei a perna, tá sangrando a minha ferida. Ele falou: nossa senhora, e agora, hein? O que você acha disso? Eu não sei, eu não consigo aceitar que tinha uma pedra lá. E aí entra nessa tentativa de resolver uma ferida através da mente, do raciocínio, de pensar, raciocinar sobre aquele acontecido. E aí o médico falou: nossa, mas por que será? Você consegue parar de pensar nessa pedra? Vamos parar de pensar nessa pedra? Aí a pessoa fala: não consigo. Eu não consigo aceitar que aquela pedra estava lá. Essa é uma coisa que a minha mente volta e eu não aceito. Aí o médico fala assim: bom, então vamos tentar achar a causa do porquê que aquela pedra estava lá no caminho. E fica. Será que é por culpa de alguma autossabotagem que você foi por um caminho que tinha uma pedra? Ou será que é por causa que a sua mãe não deu de mamar para você e você foi buscar a mãe na pedra? E é isso que a gente faz em terapia. As pessoas ficam, aí a pessoa fala assim: será que é por isso então que eu caí na pedra? Sendo que a ferida está aberta e está sangrando. Então eu escolhi o meu caminho terapêutico como terapeuta exatamente para pegar todas essas histórias da pedra, deixar de lado e ir direto para a terapêutica, de ir para a ferida. A ferida está aberta, a ferida está sangrando e nós precisamos curar a ferida, nós precisamos olhar para a ferida. E por que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? Porque tem a ver com aceitar que muitas vezes as coisas ruins são reais, as frustrações são reais, as rejeições são reais. A gente precisa simplesmente desistir de querer nos contar uma história
de que aquilo não foi bem assim, ou de que existiu um motivo para aquilo acontecer. Então, por exemplo, a minha mãe ela não gostava muito de mim. Não gostava muito. Aí as pessoas falam assim: não, mas calma, como assim não gostava? Ela tinha os problemas, tinha os motivos dela. Ou então, aconteceu alguma coisa na história dela ou na minha história, porque ela. Não, ela não gostava muito mesmo, não. E muitas vezes é verdade, a gente foi realmente abandonado. Muitas vezes a gente foi rejeitado. Muitas vezes a gente só precisa entender que as coisas que a gente mais quer muitas vezes não vão acontecer. Não vão acontecer. Como terapeuta, a gente acaba tendo acesso à história das pessoas e o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas têm que lidar com coisas na vida delas que não vão acontecer. As pessoas têm que lidar com mães que realmente não gostaram tanto delas assim. Elas têm que lidar com, muitas vezes, os pais terem deixado elas mesmo para trás. E não tem nem nada que eu possa dizer um motivo. Tem um motivo? Talvez até tenha. Talvez até tenha, mas talvez não. Talvez não. E para sua dor, para sua ferida aberta, vai adiantar a gente saber o porquê que a pedra estava lá, ou então não, aquela pedra foi eu que atraí. Foi. Tá bom, mas a ferida tá aberta. Gente, muitas vezes não existem respostas para sua dor. Muitas vezes, realmente, a esposa foi embora com outro. Foi embora. Muitas vezes, as pessoas têm doenças que não têm cura. E eu sei que é duro falar isso, mas é quando a gente cuida da ferida, é quando a gente olha para a ferida que abre-se a possibilidade de uma nova página em branco, próxima página do livro em branco, aonde a história pode começar a ser reescrita e os caminhos de cura surgem a partir daqui. Então é possível ressignificar, é possível entender, é possível encontrar um amor que eu nunca tinha encontrado, sim. Daquela pessoa que eu achei que nunca tinha me amado, sim. Da mãe, do pai. É possível até a descoberta de um novo caminho de cura. É possível? É. Mas só quando eu aceito que o que existe até aqui é o que me feriu. E quando eu olho para o corte, é quando eu olho para a ferida. Tá. Falei todas essas conversas aí pra gente entender o quê? Que inteligência emocional é a capacidade de... Já entendemos que é emoções, tá? E tem inteligência emocional quando eu realmente vou lidar com emoções e através do meu corpo. Quando eu vou temperar as emoções da minha vida através da sensação de contração e expansão, quando eu sou capaz de estar na contração que existir em mim, desligar a TV da mente, desligar o filme e conseguir estar na contração. Quando eu consigo estar inteira, 100% naquela contração, dure o tempo que durar, sem tentar me enganar de que aquela contração não está acontecendo, eu abro a página do livro. Eu começo a encontrar novas páginas no livro e essas emoções começam a ter cura e começam a estar dentro do meu controle. Certo? E as técnicas emocionais? As técnicas emocionais, elas existem para que a gente consiga fazer o caminho de entrar na contração. Porque o que acontece muitas vezes? Dependendo da situação, aquela contração, ela é tão intensa, né? Aquele filme vai trazer uma contração tão forte que a pessoa vai ter um desmaio emocional. Ela não consegue, é aqui que a gente chama de surto psicótico.
né? É quando a batata quente ela fica queimando tanto que a pessoa não consegue, ela é expulsa do próprio corpo. E aí ela precisa de uma ajuda, como se eu precisasse me dar uma anestesia aqui um pouco para eu poder fazer a cirurgia, para eu poder passar por essa fratura exposta, né? Até cicatrizar um pouquinho e eu conseguir, né, estar com a minha perna sem remédio para eu lidar com essa contração. Então as técnicas existem para isso. Mas hoje eu não queria falar de técnicas. Hoje eu queria abrir a sua consciência, trazer consciência para que você entenda que o seu corpo, as emoções, elas estão no seu corpo. E esse é o caminho da sua inteligência emocional. Se você tiver clareza e você conseguir aproveitar o filme, a história, a pessoa, o motivo que está trazendo para você, o que é seu, a dor que você precisa curar, a contração que você precisa limpar, e você fala, nossa, essa pessoa me rejeitou, me enganou, me traiu. Ai, que bom, ela trouxe a contração que eu preciso lidar. Obrigado, eu não vou ficar mais na história, eu não vou ficar olhando para a história, eu não vou olhar para a pedra, eu vou olhar para a ferida aberta. Eu vou ficar na contração, eu vou mergulhar nessa contração e ver até onde ela me leva. Porque no final dessa contração, eu atravesso a contração e no fim da contração, a próxima página do livro está lá. E você renasce como fênix, uma nova pessoa, com uma nova consciência, com novos insights e sem ter se perdido na história, com inteligência emocional, tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.